Obrigado a você pela participação. Mas vamos começar, né? Vamos conversar. Então, assim, eu queria desde já agradecer a Daniel, nosso querido amigo, que nós chamamos assim de forma carinhosa do professor Batatinha, né? Então, Batatinha carinhosa, né? Forma antiga ali das brincadeiras de escola. Assim, Época de colégio, né? Acabou aí. é Quem não conhecia, começou a conhecer agora, professor. verdade. E muita gente também pensa que Pedro Durão, Durão é nome de guerra de professor, né? O nome é sobrenome, viu, gente? Eu não sou Durão, não, é sobrenome, viu? Mas é assim, obrigado a Fátima que está acompanhando, Rezende, todos aqueles que estão entrando agora, muito obrigado pela participação, viu? Então, pois bem, nós estamos aqui com o Daniel, é um querido amigo. Eu vou falar um pouco da sua biografia, porque é uma biografia vasta, né? Eu vou falar de forma bem resumida. E Daniel é mestre em administração pública, é professor, é palestrante, é especialista em gestão estratégica de recursos humanos e em direito público, com ênfase justamente nessa parte de licitação, viu, gente? E agora ele é conselheiro do Conselho Regional de Administração, ou seja, é uma pessoa esclarecida no assunto que vai trazer muita coisa boa aí pra gente, viu? Então fique tranquilo que Fantástico. vai dar certo. E Batatinha, se vocês quiserem chamar, ou professor Daniel, gente boa demais. E a gente vai trocar figurinha aqui entre eu e ele, viu? Daniel Cavaleiro chegou agora. Obrigado pela. Daniela, né? Obrigado. Santana Gomes, e entre outros colegas que estão chegando agora, fiquem à vontade. E é justamente para a gente começar a pensar e iniciar aí como é que a gente vai trafegar tudo isso aí, né? Porque Daniel tem muita coisa para trocar figurinha aí com a gente, né? Mas assim, eu já estou falando há muito tempo, já temos aí o Dalves também está presente, obrigado. Santana, obrigado. Todos aqueles que vocês que estão participando, obrigado por ter vindo, aceitado esse convite. Isla. Então, muitos amigos aí que estão participando. O tema é palpitante, viu, gente? O tema é da nova lei licitação, né? Tem o Mestre dos Convênios, ó, um tema bom, hein? Até escrevi um livro, está na sexta edição aí pela editora Juruá, de Curitiba. Convênio é uma matéria maravilhosa, agora complexa, né? Né, Daniel? Assim como Demais. licitação também, né? Licitação também. Mas assim, então eu fiz a pequena apresentação que entrou aí agora. Eu fiz uma apresentação concisa assim da biografia de Daniel. Vou passar a palavra para ele, para a sua retribuição, para o seu complemento. E a gente faz aí uma dobradinha de pergunta e resposta. E vocês também ficam abertos a qualquer tipo de indagação. Valeu, gente. Obrigado aí por Evane estar presente, Bruna, entre outros aí que estão cenando, entrando, viu, gente? Muito obrigado. Santana Gomes, obrigado a vocês aí. Beleza? Então, com vocês aí, nosso querido colega Daniel, Batatinha, os próximos, né? Já era agora, já era. O pessoal me descobriu agora, professor. Pois Professor, é. antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, né? Não sei se o senhor sabe, mas tem quase um ano que eu não estou fazendo live, Opa, né? Tem quase um ano que eu não sei mais o que é isso. Eu estou reaprendendo. Você viu que eu briguei um pouquinho aqui para colocar o nosso vídeo aqui para funcionar direito. Mas eu sei de uma coisa, professor. A paixão, né, pela nossa licitação aí, ela me fez voltar hoje, aceitar o convite, né, desse nosso professor pós-doutor, né, várias publicações, eu estou engatilhando, eu só tenho uma, comecei agora a publicar, mas já estou com a segunda engatilhada, né, professor? E eu sei de uma coisa, pelo menos que eu me recordo, apesar de um ano atrás, os cabelos brancos começam a denunciar a idade, mas pelo menos o Alzheimer não chega aqui, porque quem trabalha com licitação não morre de Alzheimer, pode ter problema de coração, com mas certeza. Alzheimer não. E já que a gente falou em coração, aí embaixo, professor, tem um coraçãozinho que eu queria Ah, que o pessoal apertasse esse coraçãozinho para mostrar todo o amor que tem também pela área de licitações. Fora que tem um aviãozinho, então mande esse aviãozinho, convide seus colegas da área de licitação para que possa vir curtir esse nosso bate-papo aí nessa, nessa conversa sobre essa matéria tão empolgante, tão contagiante, né, que nós temos aí. é verdade. Pois bem, Daniel. Mas diga lá,
vamos, acho, agradecer a Gabriela, estar presente, vovó Carminha, Rampini, Tia e Nena, vamos encerrar. Carminha, quanto tempo também, né? Essa aí, a vovó Carminha, né? Você deve conhecer, inclusive, a doutora Carolina Castro, né? O doutor Uhum, Edmundo também, Mascarenhas, né? Então, sim, eles têm aí a presença. Obrigado, tia Nena. Professor Rampini também, o cara aí da, do planejamento da nova lei de licitações, aí, Gabriel Rampini também, professor, isso aí. prestigiando. Mas vamos lá. Tá bom, Eu vou fazer as vezes aqui. Eu sei que o anfitrião é Vossa Senhoria, mas eu quero começar logo esse negócio e vou atravessar perguntando eu. Não vou deixar você começar, não, porque eu estou frio nesse negócio. nós. Eu estou frio, então eu vou te jogar logo na berlinda. Vou começar logo partindo aí, né? E queria Tranquilo. saber como é que você, professor, tem percebido, né, esses preparativos dos órgãos, né? Tanto dos órgãos públicos quanto das empresas que participam de licitação, com relação a esse novo regramento É dos verdade. processos de compras públicas, né? Como é que você tem visto essa situação, professor? Isso, é verdade. Veja bem, a todos vocês que estão nos ouvindo, muito obrigado, quem chegou agora, né? Uma honra estar com o Daniel aqui. A nossa preocupação como formadores de conteúdo, de ideias, inclusive da performance e licitação, é justamente isso. Será que você que está nos assistindo, será que todos aqueles que trabalham com licitação estão preparados para a nova lei, a Lei 14.133 de 2021, né? Porque ela teve regência em 1º de abril de 2021 e agora vai estar com força total em 1º de abril de 2023. Então, será que realmente você está totalmente preparado? Então, o que é que a gente percebe? Observe que a administração pública ela é formada da União, Estados, Distrito Federal e municípios, né? Então, nós temos uma União, 26 Estados-membros e 5.560 municípios e o Distrito Federal. Será que todas essas municipalidades, essas cidades, como a gente fala, as prefeituras estão preparadas para isso? Essa é uma preocupação, né? Porque, por exemplo, os estados geralmente já vêm se preparando, alguns ainda não se colocaram totalmente na Lei 14.133, que certamente vão ter que implantar agora em 1º de abril de 2023. Então, aí está a preocupação de nós, eu, o professor Daniel, como qualquer outro que milita no segmento. Será que essas pessoas estão preparadas, sabe, Daniel? Porque você tem aí o agente de contratação, aquele que trabalha na administração pública, e você tem o analista de licitação que trabalha para a empresa. Será que realmente eles estão aptos para isso? Essa é uma pergunta. Então aí é que a gente se preocupa realmente do preparo, porque não basta só assistir vídeos ou comprar apostila ou comprar livros. Nessa ideia, né, a gente para estudar, eu acabei criando um livro, a nova lei de licitação, o azulzinho, esse azulzinho aqui é da lei 14.133, né, pela editora Direito Mais, mas porque eu fui já estudando a lei nova e fui escrevendo. Mas assim, a gente segue aprendendo e com diversas consultas, né? Eu, na minha função de procurador do Estado, existem várias consultas sobre como está, como será, e a gente tem que ficar atento sobre isso, né? Então, a gente está penando, viu? Há uma penada, por enquanto. Quem é consultor jurídico, você sabe disso, é uma penada, porque existem muitas consultas, nós estamos trabalhando, aprendendo com as inovações. Agora, a minha pergunta é, será que você que está nos assistindo, será que você que quer um novo tipo de atividade, ou você que trabalha com a lei antiga, a lei 8.666, você está apto a esse tipo de tarefa agora, que será totalmente abraçada pela lei 14.133? Essa é a indagação, sabe? Mas, Daniel, eu vou lhe devolver uma perguntazinha, viu? Eu lhe pergunto, será que essa preparação também está desenvolta nos sistemas? A regulamentação dos processos de compras, será que elas estão aptas, né? É possível dentro dessas modalidades? E as prefeituras? Você que, Daniel, trabalha muito ligado às prefeituras, será que elas estão aptas a esse tipo de exercício? Todos os seus agentes estão, aqueles que estão envoltos pela licitação, estão preparados para isso? Qual a sua opinião, Daniel? Vamos ouvir Daniel também, para a gente fazer essa dobradinha. Valeu. E obrigado a você que está nos assistindo. Valeu? Tranquilo. Vai lá, Daniel.
Professor, mais uma vez, pessoal, aproveita esses aviãozinhos aí e chama aquela turma que gosta de licitação para ouvir, né? Eu aqui já estou dando um jeito de fugir da pergunta do professor, porque o professor já me trouxe uma brincadeira, tá, Tá professor? pensando, Não vou fugir, tá não, vou pensando. responder. Vou responder. Mas joga o Não, coraçãozinho aí, gente. Manda o coraçãozinho aí, porque eu sou um professor apaixonado por licitação e eu tenho certeza que o professor Durão também o é, tá? Mas vamos lá. Realmente é um fato muito interessante essa questão. A gente que vem preparando também os servidores, temos percebido nas capacitações da nova lei de licitação a presença de fornecedores. Porque, assim, essa engrenagem da administração pública, ela tem que rodar. Mas ela é também só verdade. vai rodar se ela tiver esse parceiro que são as empresas. É possível você encontrar algum órgão público que tenha como finalidade produzir alguma pesquisa, né, produzir algum produto de repente, mas se for analisar bem, ela é o maior comprador que nós temos no Brasil. E todo Com certeza. comprador precisa do vendedor. Quem é o vendedor? As empresas, né? É Então, verdade. observe que nós temos que ter esses dois aí conversando entre si. E como a nova lei de licitação, ela já veio trazendo aquele viés das licitações eletrônicas, inclusive a primeira regulamentação de uma dispensa eletrônica foi feita aí pelo governo federal, né, e aí os órgãos agora, os estados, os municípios estão começando a seguir essa regulamentação, tem percebido aí uma preocupação muito grande também nesse sentido. É engraçado, professor, falar dessa questão eletrônica, porque parece que é um caminho sem volta bem da verdade, né? E isso Com a gente certeza. percebeu, sabe quando? Em 2019, no finalzinho de 2019, ali exatamente no dia do servidor público, né, 28 de outubro, quando o decreto 10.024 trouxe a exigência do pregão eletrônico para as verbas federais, inclusive para os estados e municípios, e eu percebi naquela época que os municípios não queriam de jeito nenhum adotar o pregão eletrônico, né? E aí veio o quê? Para agilizar, o Ministério da Economia gerou uma onda aí de municípios até tantos mil habitantes, eu não recordo bem o quantitativo agora, né? Para primeira leva ali, a primeira onda, ter que aplicar a nova lei, o decreto 10.024, eletronicamente, depois veio a segunda onda e a terceira onda lá em abril. Mas aí o que aconteceu? O pessoal ia empurrando e teve uma correria também para publicar ainda com base no antigo regramento, né, para ter os editais antigos ainda para não se prender. Mas aí veio a pandemia e obrigou todo mundo a se antecipar e ninguém queria entrar no modo eletrônico nos municípios. E para nossa E surpresa, o que aconteceu? já lhe interrompendo, assim, para a Pode falar, gente fazer professor. uma. O Estado também colou os processos virtuais na pandemia, porque há Sim, muito tempo a gente estava provocando para que isso acontecesse com os processos virtuais, os processos digitais, e não sabia, sabe, Daniel? a Não turma não sabia. queria entrar. E teve uma instância incrível, né? Mas vai lá, vai lá. Mas sabe o que é isso? É o medo do novo, né? E É aí, lógico. o medo do novo. E o pessoal foi e meio que forçado a aplicar. E hoje, aqueles pregoeiros que me chegavam para mim e falavam: Deus me livre, eletrônico, eu vou no último instante hoje e não quer saber de voltar para o presencial, né? Com certeza. De jeito Muito, nenhum. E muito aí, prático, objetivo, transparente, né? isso. E esse decreto 10.024, ele também já foi um laboratório, porque ele já foi meio que desenhado com base no projeto de lei da nova lei de licitação, né? Uhum, Então, uhum. quando a nova lei veio, que agora finalmente trouxe ali a IN 73/2022, que regulamentou o critério de julgamento menor preço, maior desconto, né? E já veio lá de trás do ano passado com a instrução normativa, ou falei decreto, né? Instrução normativa, perdão. A instrução normativa 73/2022 do governo federal e mais a instrução normativa do ano passado da dispensa eletrônica, a 67, né? Então, isso trouxe mais uma possibilidade da gente utilizar a formatação eletrônica para os dois. Só que os sistemas precisam o quê? Se moldar à nova lei de licitação. Com Temos certeza. aí a exemplo do estado do Paraná, né? Já regulamentou toda a nova lei num decretão único, né? Coordenado Com lá pelo certeza. professor Hamilton Bonato, que você deve conhecer também, como procurador também do estado, né?
E aí ele trouxe ali, o Estado do Paraná trouxe um regulamentão com 700 e poucos artigos, né? Teve outros que já optou por fazer igual a Jack, por partes, né? Como o governo federal. Então, vai ali trazendo a regulamentação 1, 2, bens de luxo, né? Começou bens de luxo, dispensa. Bem de luxo, né? A parte dos valores, né? Atualização dos valores também, que é anual. Exato, exato. E aí, enfim, mas assim, nós temos hoje entes que já conseguem, se quiser, aplicar toda a lei, ou até aquelas modalidades que o governo federal ainda não consegue porque ainda não regulamentou, né? Tipo diálogo competitivo, né? Então, os sistemas eles estão se adaptando aos poucos a essa situação, né? Então, o Comprasnet mesmo do governo federal, que a gente pode citar aqui, tranquilamente, ele já está ali formatado para concorrência e para o pregão, com base nos critérios de julgamento, menor preço e maior desconto. Mas, por exemplo, se eu quiser pegar a concorrência e aplicar técnica e preço ali, ou técnica, eu não conseguiria, né? Então, ainda tem o que se regulamentar, mas a gente já tem ali sistemas com pontapés iniciais. Temos sistemas privados, eu não sei se eu posso até falar, né? Por exemplo, o portal de compras públicas, ele já tem ali a concorrência, né? Já veio, inclusive, antes do Comprasnet, ele já estava desenhado pela nova lei, e o pessoal falava, não, mas não tem regulamentação. Mas já tinham estados e municípios ali que já tinham adiantado o lado. Quem não tinha era o governo federal, né? Que saiu agora mês passado, eu acho que é mês passado, né? Com a IN 73. Né? Então, mas ele já tinha desenhado ali uma formatação que também já era o que se esperava. E eu falava isso muito. O pregão e a concorrência estaria ali meio que parecido com o decreto 10.024, que foi o que realmente aconteceu, e aquele critério de julgamento que você vai falar mais tarde o modo de disputa, perdão, eu acabei trocando aqui, que fala sobre o aberto e fechado, é o que a gente via no pregão presencial. Verdade. Né? Então, acabou que não teve muita inovação nesse sentido, né? Então, tem sistemas assim, que já está pronto para isso, tem sistemas que estão se aprontando e tem sistemas que ainda estão aguardando, assim como alguns municípios estão aguardando para regulamentar. E acho que as prefeituras ainda estão despacito, né? Estão devagarzinho, tentando ver qual é a maré para se conduzir. Só que existe um senão, né? Por exemplo, os estados que agora tiveram as eleições governamentais, a grande maioria vai mudar, né? Os agentes públicos, às vezes, de segmento, de setores, e esses novos agentes públicos precisam de uma nova adaptação ao conhecimento, né? Qual é a sua visão com relação à prefeitura nesse caso aí? Já tem alguma prefeitura atuante ou estão também em stand-by? O que você acha? Das que eu tenho conhecimento, eu não vi nenhuma prefeitura ainda aplicando a nova lei ou sequer regulamentando, né? Algumas já começaram a regulamentar, né? Inclusive eu estou aqui em Caxias do Sul, né? Hoje, fazendo treinamento com o pessoal aqui que tem a turma da prefeitura também daqui. Isso é importante, importante. Né? E aí o que é que acontece? Muitos dos municípios estão aguardando, querem aguardar ainda o governo federal, né, fazer ali a sua regulamentação. Inclusive, muitos acreditavam que poderia ter uma postergação da aplicação da nova lei de licitação, porque o governo estava demorando a trazer o funcionamento, né, do pregão e da concorrência. Né? E o pessoal achou que ia ser o seguinte, quando saiu a IN 73, a turma achou, não, vou continuar... Para quem não conhece a instrução normativa... E achava que era o seguinte, não, ainda não saiu o regulamento do pregão e da concorrência de nenhuma modalidade, ficaram aguardando. Quando, na verdade, quando você abre essa instrução normativa do governo federal, já traz ali exatamente como vai funcionar o pregão e a concorrência. Com certeza, que é um rito comum, né? Que o pessoal imagina que é um rito especial, mas não, a nova lei tratou como um rito comum, a concorrência e o pregão, e tirou aquela ideia das modalidades de valor, né? O povo acha e desmistificou, porque a concorrência, que era a modalidade do valor mais alto, agora é a modalidade de conteúdo, né? Tanto a concorrência como o pregão. Mas vamos lá.
Então é isso aí. Estamos aqui com o nosso querido amigo e professor Daniel. Obrigado por Lucas estar presente, Gabriela e outros colegas que estão. Obrigado a você que está assistindo, que está nos acompanhando. Vai lá, Daniel. Tranquilo. Professor, e aí, agora, eu acho que eu falei demais, né? Eu já entrei metendo o pé, né? Eu não sou anfitrião da festa, né? Então, eu queria ouvir um pouco o anfitrião e saber como é que ele tem visto essa questão da aplicabilidade da nova lei também. A aplicabilidade da nova lei, a Lei 14.133 de 2021, na verdade, ela alterou, ela modificou, ela não cambiou, não modificou tanta coisa, né? Porque a aplicabilidade, ela atinge justamente as entes de direito público, ou seja, os entes da administração centralizada, que seria União, Estado, Distrito Federal e município, como eu falei a vocês, e também as entidades da administração indireta de direito público, ou seja, fundação pública e empresas públicas, ou melhor, e autarquias. Então vejam o que é que vai acontecer. A aplicação dessa lei vai atingir aqueles dos entes centralizados, repito, União, Estado, Distrito Federal e município, e os entes da administração pública, que é a administração descentralizada de direito público. Aí você me pergunta, mas Durão, e quando realmente houve a aplicação, né? Porque ela teve a vigência imediata. Inclusive, ela revogou o artigo 89 ao 108 da antiga lei, a Lei 8.666 de 93, ou seja, ela revogou automaticamente com o ingresso da lei, lá em 1º de abril de 2021, ela revogou a parte criminal da licitação e aplicou outra. Certo, né? Hein? Como? Que foi para o lugar certo. Sim, com certeza. Na verdade, se a gente for ver a Lei 14.133, ela concatenou várias normas, né? Uma lei do pregão, o RDC. Então, ela juntou várias normas. Isso foi importante, porque tínhamos regramentos esparsos e, a partir daí, esses regramentos foram consolidados em um só. Então, em 1º de abril de 2021, a aplicação foi imediata, mas ela deu um prazo de 2 anos para quê? Justamente um período de adaptação. Então, de 1º de abril a 2021 a 1º de abril de 2023, está num período de adaptação, inclusive para os estados e municípios. Por isso que o professor Daniel falou que justamente muitos municípios não participaram dessa aplicabilidade imediata. Eles estão aguardando para ver, estão se preparando, estão estudando, mas estão aguardando o ultimato. E o ultimato de publicação de qualquer edital com regência na Lei 8.666 vai ser 1º de abril de 2023. Então, vejam bem. Então, a partir daí, toda e qualquer regência será da Lei 14.133. O que é que vocês acham? Veja bem. Então, significa dizer o quê? A partir de 1º de abril do ano 2023, todo mundo vai ter que utilizar a Lei 14.133? Sim. Mas aí você não pode deixar de esquecer a lei velha. Sabe por quê, gente? Porque a lei velha vai operar ainda para os processos velhos. Veja que incrível. Exatamente. Então, o que acontece? Se tem um contrato vigente na lei anterior, se houver um aditivo, ele vai ter que fazer análise também diante da lei antiga. Então, vai ter um período aí de migração em que o procurador, o agente público, ou até o analista de licitação, ele vai ter que trabalhar observando as duas leis, vai depender se o contrato é antigo ou se o edital é novo. Sabe então, como é que eu chamo, professor? Diga. Eu chamo de fantasmas da lei 8666. Fica a sombra, né? É a sombra da lei. Então, assim, a partir de 1º de abril de 2023, realmente, a lei anterior será totalmente revogada. Por isso que nós estamos provocando a live e trazendo a ideia do preparo, sabe, Daniel? Porque a pessoa precisa estar preparada para enfrentamento justamente da compra pública. Do que é que estabelece as novas regras? Do que é que determina o legislador em que a administração pública deve cumprir e o que é que a empresa, os licitantes, devem fazê-lo, né? Então, você que é analista de licitação que está nos assistindo, será que você já está preparado para ofertar o seu produto, né, que são bens e serviços da empresa que você trabalha, diante da nova lei? Será que você, que é agente de contratação, que trabalha na municipalidade, na prefeitura, está preparado, já se preparou com o professor Daniel?
porque ele é faixa preta, ele sabe. Ele sabe fazer essa preparação junto às prefeituras, ele sabe que você sabe. E tem a facilidade justamente de levar esse conteúdo às prefeituras. Então, essas prefeituras estão preparadas. Então, acho que a bola da vez, gente, a bola da vez é justamente você entender a nova lei para começar a trabalhar. Santana colocou aqui, então, os contratos com o edital antigo, vale a lei da época, é isso aí que diz a doutrina, por enquanto. Então, na verdade, é o seguinte, se tiver uma lei, se tiver regência na lei antiga, o edital antigo, e se pedir um aditivo, vai seguir a regência da lei anterior. E isso é um grande impasse para nós, consultores públicos, no meu caso, como procurador do Estado, porque vem emaranhado de consulta pública, e como a lei é nova, a gente vai decidir juntamente com a norma e juntamente com a doutrina, né? Então vejam que são situações que nós estamos aprendendo, como vocês também. Mas é isso aí. Vou devolver a bola para Daniel, né? Vamos devolver a bola para Daniel. Ô Daniel, sobre as modalidades de licitação, a gente sabe que nós tivemos uma mudança, uma inovação assim, palpitante na Lei 14.133. Então, eu queria que você dissesse assim para a gente, para vocês que estão assistindo, justamente quais são. Obrigado, Santana, aqui pelo comentário, fui seu aluno, obrigado por estar presente, obrigado por essa live, nos orientando, estamos sempre à disposição, viu? Lá no meu Instagram ou no canal Via Jurídica, nós temos um canal, que é o Via Jurídica, um canal de licitação, justamente com mais de 50 microvídeos lá, de uma forma bem leve, para que você aprenda as dicas. Então, você pode acessar já agora o canal Via Jurídica e perceber que lá tem vários indicativos de vídeos aí para você ir se distraindo aí no feriado, nas férias, quem quer focar, né? Mas assim, eu quero voltar essa pergunta agora para Batatinha, nosso querido amigo Batatinha, professor Daniel. Ô Daniel, como é que fica as modalidades de licitação? O que é que alterou? Nós tivemos uma alteração forte, né? E como é que as prefeituras estão vendo isso assim de perto? Essa é a minha pergunta. Valeu. Pois é, né? Eu tô bem agora na foto com essa ideia de ser descoberto, de Batatinha ser descoberta aí, né? Professores que não me conheciam agora, né? Só não me chama de Durão, professor Durão, o cara pensa porque é rigoroso, não, é sobrenome, gente. Lá, meu avô, Portugal, é sobrenome, viu? Mas vamos lá. Durão é Durão, Batatinha é bordão, né? Vamos lá. Pois é. Beleza. Então, nessa questão é interessante as modalidades, né, da licitação, porque nós tínhamos duas modalidades aí que estão morrendo, né? Nós temos ainda, né? Mas que elas estão aí já no finalzinho de carreira. Uma há muito tempo que já está ali praticamente esquecida, né? Ela, quando é lembrada, normalmente é lembrada pelos malfeitos, né? Que é a questão do convite, né? Que infelizmente foi aí muito utilizado indevidamente. É raro acontecer. Né? Mas... E hoje a gente não vê mais como antigamente, né? Mas aí vai se extinguir totalmente. Vai lá. E juntamente com ela a tomada de preço. E o que é que definia a tomada de preço? A concorrência e o convite. O convite, tudo bem que tinha uma facilidade um pouco maior, mas a tomada de preço e a concorrência, basicamente eram os valores, mas os ritos eram praticamente os mesmos, e o prazo que mudava ali, né? Mas, então, eles estão indo embora e está se chegando o diálogo competitivo, que é uma novidade que eu vejo como muito bacana, né? Se ela for bem aplicada realmente como está ali desenhada para ser, né? Mas eu vejo muito bacana essa ideia de você pegar, que a gente sabe que muitas vezes a administração ela não tem aquele conhecimento, aquela expertise, né? E aí vai buscar no parceiro privado, e olha aí as empresas novamente entrando no mercado, né? A nova lei está trazendo muito esse elo, né, entre privado e público, coisa que antigamente a gente fugia, entrava no restaurante e achava uma empresa lá, a gente saía com medo de alguém chegar e falar que aquela empresa, mesmo em outra mesa, estava pagando o nosso almoço, né? Era um medo horrível. E a nova lei está dizendo, não, vamos quebrar essa mística que tem aí de relacionamento, porque a administração pública precisa da empresa,
e a empresa precisa da administração pública, que é o maior comprador do país. Né? Com certeza. Olha, Então, obrigado a Marcos por estar presente, a Juliana, outros colegas que já estão participando aí. Obrigado aí por sua participação. Vamos lá. Vai lá, obrigado a Daniel. todos. Desculpa. Não, obrigado a todos aí pela presença também. Desculpe até a falta de educação, é porque eu me empolgo demais quando a gente fala de licitação, né? Não tem É, jeito. E aí, veja, e aí esse diálogo competitivo vai justamente fortalecer esse vínculo e essa nossa necessidade de ver que as empresas que se preparam para uma venda, como é que eu posso dizer, um serviço mais complexo, né? E aí ele tem aquela expertise de novas tecnologias que nós não temos. Então, a ideia é justamente nos aproximar dessa expertise que nós não conseguimos ter. com certeza. Com Né? certeza. Então, eu vejo como muito, muito interessante essa ideia do diálogo competitivo, né? E a questão da concorrência em si, que eu chamo inclusive de nova concorrência, e do pregão, que eu chamo de novo pregão, ele simplesmente pegou a metodologia do pregão com a metodologia da concorrência e fizeram uma fusão, né, Com dos dois certeza. ali, porque quando for observar o rito dos dois, hoje, pela nova lei, o novo pregão e a nova concorrência, tem o mesmo rito, o que vai variar ali vai ser o quê? O critério de julgamento e o objeto, e que vai estar definindo quem vai ser um e quem vai ser outro. Com Né? certeza. Fora isso, nós temos o quê? O concurso, que vai trazer ali a escolha de melhor trabalho técnico, científico, artístico, né? Dentro daquilo que a gente já conhece do concurso, não vai haver muita alteração. O leilão também, para a questão de bens móveis e imóveis, também ali onde vem o maior lance, né? Então, dentro daquilo que a gente também já conhece, né? Não vai ter muita novidade em si. Vai ficar mesmo a ideia do que a gente mais vai utilizar, que é o pregão barra concorrência, que eu vou dizer que é a mesma coisa, que o rito é o mesmo, né? Vai mudar ali a questão da publicidade com base no objeto e no critério de julgamento, né? Mas o rito em si vai ser o mesmo, então eu não vejo que vai ter muita dificuldade da adaptação, tanto do público quanto ao privado, pelo menos nessas duas modalidades. Verdade, verdade, verdade. Né? E aí, já que eu toquei, inclusive, professor, no tópico aí do objeto e do critério de julgamento, eu vou agora devolver essa bola, pedindo aí que você fale um pouco dessas mudanças de critério de julgamento, né? Na verdade, quando você fala dos critérios de julgamento, a antiga lei falava dos tipos de licitação. Né? Então, a Lei 8.666 de 93 falava do tipo de licitação que tinha técnica e preço e o maior lance. Então, quando falava do preço, era o menor preço. Né? E quando falasse do lance, geralmente é o melhor valor. E a doutrina fazia a diferença do menor preço e do melhor preço. Vou repetir. Do menor preço, que era o mais barato para aquisição de bens ou serviços, mas aí estaria o custo e o benefício, que a doutrina chama do melhor preço. Ou seja, qual seria o preço que traria melhor custo e benefício. Então, veja bem, e agora nasceu o critério do desconto, que também veio lá da 10.520, da antiga lei do pregão. Então, aquele de maior desconto, que pode ser, por exemplo, de passagens aéreas. Então, na oferta, ele já pode apresentar o maior desconto, ou seja, qual o percentual que vai favorecer a compra daquele serviço. Então, vejo que os critérios de julgamento, que é o antigo tipo de licitação, também modificou o formato de como vai ser selecionado as propostas, né? Porque quando você fala critério de julgamento, você está dizendo o quê? Qual o critério objetivo para a escolha dentro daquela competição justa, né? Houve uma disputa justa e aí você vai ter um critério conciso, objetivo, para que haja, é como se fosse uma fórmula para decidir quem é o vencedor. Então nós temos também um novo critério, que foi a inovação, como se fosse o maior retorno econômico. Então, qual é a compra de um serviço que pode gerar um percentual economizado, né? Que nós chamamos do contrato de eficiência. Então, essa é uma nova performance dentro do tipo de licitação. Então, nós temos aí como registro justamente o critério de julgamento do maior retorno econômico, também conhecido como contrato de eficiência. Então, a gente vai perceber que
são inovações criadas pela nova lei que a gente só vai ver lá na frente se realmente foi positiva, né? Isso. Como diálogo também, né? Que a nova modalidade, será que ela vai vigorar fortemente, como foi o pregão, né? Até com a mudança de fases, né? Porque hoje você tem a habilitação, você julga e habilita. Antes você habilitava para julgar. Hoje você, no rito normal, você julga para depois colher toda a documentação do vencedor, né? E a lei só fala um ou dois lugares da adjudicação, que é algo forte na lei anterior. A nova lei fala da adjudicação assim, em pequenos momentos, mas é aquela entrega da vitória ao vencedor, né? É o ato formal de brindar aquele que venceu o tipo de licitação específica, ou seja, o critério de julgamento, né? Mas assim, dentro dessa performance eu entendo que basicamente é isso, mas eu queria também devolver a bola aí para Daniel, agradecendo a presença aí de Gomes, entre outros que estão presentes aí, Juliana, que Juliana, estão que eu vi aí também. queridos amigos, viu? Lembrando desse papel da formação, do preparo, sabe, Daniel? Que a gente se preocupa tanto, porque isso acaba trazendo mais trabalho para a gente, porque Isso, quando é a gente verdade. mal instruído, dá triplo trabalho, né? Porque essa semana eu dei um curso na Escola de Justiça, semana passada, Eu vi. sobre licitação, e aí um aluno perguntou assim, professor, como é que eu faço a leitura do processo? O processo é igual a mangá, né? A gente começa de trás para frente, Isso seja mesmo. virtual ou físico, né? A gente olha o processo do final para o começo. Por que a gente olha do final? Porque do final a gente vai ver onde parou. Só que a Uhum. gente olha o que está dentro da legalidade, mas observa ruídos daquele processo, né? Se ele existe alguma falha técnica. Só quando o processo está bem instruído, a gente vai dar um parecer, dando pela ponderação, valendo que realmente ele é possível aquele tipo de licitação, e aí vai. Mas vem processos mal instruídos. Quando a gente vê um processo mal instruído, a gente observa que realmente é a ausência de preparo daquele que apresenta o processo. Então aí vem uma pergunta que eu trago aí para Daniel, né? Qual é o dever do agente de contratação? Né? É realmente um servidor efetivo? E qual o papel da comissão de contratação? Existe essa diferença entre agente de contratação e comissão de licitação? As prefeituras vão atender realmente isso? O que é que você acha, professor? Hein, Pronto. Daniel, o que é que você acha sobre o preparo desses profissionais, seja do Estado, do município, da União? Será que eles estão preparados para o enfrentamento dessa nova norma, né? Será que eles realmente estão estudando a bibliografia pertinente à espécie para que ele possa ir... Porque isso não vai ser de um dia para a noite, né? O Uhum. estudo, o preparo, o desempenho é paulatino, ele vai estudando e vai melhorando a cada dia, né? Então essa é a minha pergunta aí, Daniel. O que é que você acha? Você acha que realmente o agente de contratação ou qual o papel da comissão de contratação nas prefeituras? Elas estão realmente firmes aí para essa nova lei? Eu fico até com medo de responder, né? Porque aqui, não sei se você sabe, mas eu estou conversando com um pós-doutor, doutor e mestre em Direito, entusiasta de licitação, procurador do Estado, e aí, né, a gente fica até meio que nervoso para responder essas perguntas, né, professor? Que nada, que nada. Mas veja só, até rápido antes de responder, eu vou até fazer uma menção àquela adjudicação que chegou a comentar lá atrás, né? Quando a gente pega a nova lei de licitação e traz o artigo 17, é interessante porque ela traz todo o rito processual lá, mas não consta a adjudicação nele lá. É Aí, verdade. e aí o pessoal acha que ela não existe mais, mas existe, né? Né? Subtende-se que ela está lá, mas ela não está com o nome explícito lá, não é verdade? Eu Uhum. também percebi isso. A gente vai ver lá embaixo, acho que no artigo 70, eu não recordo agora, que fala do encerramento da licitação, dentro, Uhum. onde fala dentre as quatro possibilidades lá do gestor público, onde tem adjudicação e homologação, né? Verdade, é E lembra verdade. que ela realmente existe. Obrigado pela presença de Ivo, a professora Marlen, entre outros colegas que estão entrando, estão acompanhando. Obrigado, viu?
É isso aí, estamos juntos, estamos juntos. Vá, diga, Daniel. E o agente de contratação e a comissão de licitação? O povo está por dentro aí, o que é que você acha? Isso é uma confusão, professor, muito grande, porque assim, se a gente for seguir a risca da lei lá, como está previsto, a gente vai ver que o servidor, né, vai ter que ser naquelas funções decisórias, né, e nesse caso entra aí o agente de contratação, por exemplo, ele vai ter que ser obrigatoriamente um servidor efetivo ou, no caso, um empregado ali pertencente ao quadro permanente da administração pública, né? Então, isso aí a gente está na risca da lei ali. O que é que acontece? Né? Está se tendo uma discussão muito grande, doutrinária, acerca disso aí, e alguns arriscam até a jogar a questão constitucional nesse sentido, para dizer se esse regramento é uma normativa geral ou específica, se são todos obrigados a seguir ou não. Né? E, inclusive, eu trouxe um pouquinho do apontamento, ó, vou trazer também aqui, eu também tenho, tá aqui, é só um, não é essa estante toda aí atrás, e vários volumes, né? É porque eu estou no estúdio aqui, né, no escritório, mas vamos lá. Né? Onde então nós temos vários volumes aí, para quem não conhece a estante do professor Durão, são livros dele ali, o verdinho, o amarelo, o azul. Né? Eu estou no meu primeiro volume ali, mas o segundo em breve sai. Uhum. Né? E fala justamente sobre um estudo focado na gestão por competência da nova lei de licitação, ou seja, eu tenho me debruçado nessa questão de pessoal em si. Né? Mas aí, por exemplo, antes de entrar nesse aspecto, eu não quero entrar hoje, eu vou talvez guardar para uma live polêmica futuramente, né, se é ou não. Então, a risca da lei está ali previsto, sim, todos vão ter que seguir essa normativa aí de ser um agente de contratação, um servidor efetivo. E onde é que entra a comissão de contratação nesse viés? Né? Então, essa comissão de contratação, a bem da verdade, ela é um substituto daquele agente de contratação que, quando a licitação for modalidade de pregão, vai ser chamado de pregoeiro. E aí vai lembrar que existe uma equipe de apoio por trás dele também, que funciona também para o agente de contratação. Tá? E quando essa licitação ela passa a ser um pouco mais complexa, ele pode ser substituído por uma comissão. E essa comissão vai ser de, no mínimo, 3 membros, e aquela equipe de apoio também pode fazer parte dela. Verdade. Trazendo a analogia para o que nós temos hoje da 8666. O agente de contratação seria o pregoeiro de hoje, que vai continuar sendo o pregoeiro quando a modalidade for licitação, pregão, e a comissão de contratação vai substituí-lo, ou seja, o pregoeiro vai sair e vai entrar a antiga CPL, que agora vai ser conhecida aí como comissão de contratação para aquelas licitações que tenham um objeto um pouco mais complexo, né? E que exige aí de uma observância um pouco maior e de vários olhos inclusive, né? Tranquilo, tranquilo. Obrigado por Ana Terra estar participando. Ritinha Santos, Ana queridos Terra, amigos. tudo bom, Ana Terra? Conheço, Ana Terra. Viu? Ritinha aí, muitos anos também sem vê-la, parabéns. E obrigado. Estamos à disposição sempre, viu? Mas vai lá, Daniel, diga lá. Professor, e aí, já que eu fui para um viés aí que eu focado na administração, gestão estratégica de recursos humanos, que é uma das especializações que eu tenho, né, eu vou agora também pegar o seu ponto fraco ali, né, onde você se debruçou, que é exatamente essa questão jurídica, né? Então, dentro da sua atuação ali como procurador, né, como consultor jurídico, como é que você tem visto essa questão da responsabilidade, né, dos pareceristas, né, com relação à nova lei de licitação? É verdade. Esse é um assunto antigo, né? Inclusive nos congressos nacionais a gente discutia muito essa parte de responsabilidade do consultor público, seja ele procurador do município, procurador do estado, AGU, ou procurador federal, seja aquele que faz a consultoria pública das licitações, né? Então você tem as fases licitatórias, geralmente o procurador funciona em 2 fases, né? 2 momentos. Na fase pós-planejamento, para análise do edital, e na fase já de execução, quando já está o contrato ou se pede um aditivo do contrato.
geralmente são os dois momentos mais fortes, né, mais corriqueiros, em que pese pode haver uma consulta pública, pode haver uma consulta sobre determinado assunto e ali o preposto do Estado, o representante da municipalidade faz a pergunta ao procurador municipal e efetivamente ele vai responder no formato de parecer consultivo, né? Mas assim, em regra, o procurador se manifesta justamente quando ele é feita a fase de planejamento, toda aquela esfera do planejar, de prever o que vem ao futuro, e se elabora o edital que é a regra do certame, né, as bases e condições do que vai ter naquela futura licitação, vem para o procurador, ele vai olhar, vai observar toda a documentação, a parte de preço, as partes das condições, se estão hábeis diante da nova lei, e vai deferir, ou negar, ou fazer uma possibilidade condicionada. Essa possibilidade condicionada é justamente no momento em que o procurador designa no parecer que seja aprovado com determinadas condições. E aí a administração pública deve cumprir as condições. O gestor público que manuseia a verba pública, ele é responsável por esse cumprimento. Se ele descumpre esses limites preconizados pela lei ou orientados pelo procurador, certamente em algum momento ele será chamado em juízo ou chamado pelas Cortes de Contas, ou seja, pelo Tribunal de Contas da União, do Estado ou dos municípios, nos municípios que existem, e são poucos, sabemos disso. Então, o que acontece? O procurador, que é o consultor, você que está nos assistindo, que é procurador do município ou de outro ente público, né, de uma autarquia ou de uma fundação pública, também tem a mesma performance. Na verdade, hoje, com a nova lei, com base inclusive no artigo 53, ele só será responsabilizado em caso de dolo ou fraude. Isso é muito difícil, né? Teria que comprovar realmente que o consultor público ele teria a intenção de praticar uma fraude naquele processo, fazer um benefício, fazer uma licitação dirigida para uma entidade ou para uma licitação propriamente dito, né? Ou então fraudar. Tudo isso teria que ser apurado e vivenciado. Para Então, cair mas naquela questão do erro grosseiro é muito difícil. Eu não vejo erro grosseiro. Apurar e indicar isso com segurança, né? Com segurança para que ele seja, vamos dizer assim, responsabilizado. Eu estou nisso há muitos anos, nunca vi, já vi gestores respondendo junto à Corte de Contas, tanto estadual como da União. Às vezes eu recebo a incumbência pelo Estado também de presidir a tomada de contas especiais, que é isso, a tomada de conta especial. É uma verificação de como caminhou o gestor público, né? Ou aquele que trabalhou com o gestor público, se ele trabalhou de forma adequada ou se ele foi além dos limites da lei. A gente vai emitir um relatório para que seja avaliado, e aí pode ir para a Corte de Contas, para ele ficar sob alcance, ou haver a improbidade administrativa, ou até a condução para o Ministério Público para a verificação de crime. Então, é basicamente isso, a parte de responsabilidade, não só do procurador, do parecerista, e quando a gente fala de parecer, a gente fala do tirocínio, ou seja, do raciocínio jurídico que o consultor faz ali, sabe, Daniel? Uhum. Então, ele estudou, conhece a matéria, ele vai olhar o processo e vai dizer ali se ele está dentro da conformidade, né? Que a gente chama do compliance licitatório. Está dentro do conforme? Está tudo como determina a lei? Ele vai analisar, complete isso, faça aquilo, reforme aquilo, conduza dentro dessa orientação. Essa é a ideia, sabe? Eu, assim, não vejo de forma prática a frequência desses casos. É muito raro. É muito raro. Mas eu queria também devolver a pergunta aí para o amigo e irmão Daniel. Temos colegas aí do Prodir também. Obrigado, viu, pela sua participação. Os queridos alunos da Universidade Federal, que eu tenho muito carinho pela sua participação. É um corpo docente espetacular de colegas, de professores. Os alunos são alunos dedicados, isso é muito bom em todas as matérias. E na matéria de licitação, o professor Lima lá, que ministra de forma sábia a matéria de licitação, isso é muito bacana. Mas vamos lá. Eu queria devolver a pergunta para você, viu, Daniel? E perguntar se na prática, como é que você achou que ficou? Nós já estamos chegando perto aí do final, viu, gente? Final, eu estava olhando aqui. Secular,
de horas e horas, né? Então a gente está fazendo aqui uma dobradinha, mas é só assim a ponta do iceberg para que você conheça um pouco da legislação e perceba que realmente é um ato complexo, né? Não basta estudar 10 minutos que você assiste um vídeo na internet, não basta você verificar lá uma apostilazinha e tem que ir se abeberando do conhecimento aos poucos, sabe? Eu acho que a ideia é essa. Mas assim, eu queria saber do professor Daniel, nessas alterações da fase, na nova lei, na Lei 14.133 de 2021, né? Que agora vai entrar com todo o vigor lá em 1º de abril de 2023, hein? Ela Tá vai na porta. entrar, hein? Tá na porta. Na porta, está na porta. E você está preparado? Você realmente conhece a norma? E se o prefeito faz um pedido a você, olha, eu quero adquirir 2 ambulâncias, você está apto a preparar um processo para adquirir essas ambulâncias? Ou adquirir medicamentos para o posto de saúde lá na prefeitura? Será que você está apto? Outra pergunta também para você que está nos assistindo. Você trabalha numa empresa de manutenção de ar-condicionado, quer vender o seu serviço. Você observa um edital de licitação. Será que você está preparado como analista de licitação para apresentar esse serviço, né, do seu empresário pelo qual você trabalha? O que é que a gente quer aqui, Daniel? Basicamente, provocar você que está nos assistindo a necessidade de estudar, de avançar no conhecimento, né? Mas para Daniel, eu faço essa pergunta agora. Como é que funciona a licitação na prática e essas fases, essa alteração nas fases que existiam lá na Lei do Pregão e agora são implementadas na Lei 14.133? Realmente vai ser vantajosa? A prefeitura vai ser mais célere com isso? Qual a sua opinião, Daniel, com relação a essas alterações, essas inovações da fase? O que é que a gente tem observado, professor, né? Aí, mais uma vez, aí, agradecendo aos nossos colegas que têm chegado, né? Já estamos chegando ao fim aí, então vou procurar ser rápido, porque eu não sei se ainda funciona aquela 1 hora, se ela se estende, para que a gente não seja derrubado, né? 40 minutos, mas a live hoje me parece que até 4 horas, né? Mas acho que 40 minutos é suficiente para a gente trabalhar. Obrigado aqui por Rita Matheus estar acompanhando, outros colegas estão acompanhando, viu? Obrigado a sua participação. É importante você estar aqui para a gente trocar ideia e a gente está aqui para ajudar. Valeu? Vai lá, Daniel, diga lá. Inclusive, eu aproveitar o professor Gabriel Rampini, que está aí nos agraciando na terça-feira da semana que vem, de hoje a 8. Ele vai estar em Aracaju também, né? Falando um pouco sobre o planejamento da nova lei, né? Ele que e amanhã uma nova live também sobre licitação com a professora Caroline, aqui também no Instagram, viu? Sobre a nova lei de licitação, também para a gente provocar aí, e você venha, compareça para a gente fazer essa troca de ideias também. Mas vai lá, Daniel, com você a palavra. Como é que ficou, então? Já que a gente trouxe ali a questão da adjudicação do artigo 17, então, o artigo 17, ele trouxe aquela sequência que vai ser cumprida, aquele rito processual que vai ser cumprido ali na nossa licitação. E aí, quando a gente observa esse rito processual já no que seria antigamente a fase externa, né, a gente observa que vai ter a questão da impugnação, esclarecimento ali prévio à data da sessão de abertura. Aí entra na sessão de abertura, onde nós teremos a análise prévia das propostas, logo em seguida a fase de lances, que entra ali nos modos de disputa aberto, aberto, fechado e aberto, aquilo que foi definido lá no edital. Só que aí seria logo em seguida terminou a fase de lances, entra no julgamento das propostas, entra no julgamento da habilitação e depois a fase recursal e finaliza ali com a adjudicação subentendida, porque está lá na frente na NLLC, e depois a homologação e encerramento desta, né? Só que aí, olha só, a lei trouxe o seguinte, esse rito que eu acabei de falar, ela está trabalhando o nosso pregão da 10.024, ou seja, eu falo, os pregoeiros que vieram já da legislação anterior, eles já estão meio que quase que prontos para trabalhar o pregão e a concorrência. Mas a nova lei de licitação, ela vai sentir um pouco de falta
da 8666, né? E para resolver essa falta, tem aquele momento da saudade que ela trouxe para a gente, que é inverter. Tem muita gente viciada na lei antiga, né? Uhum. E para pensar as inovações, as diferenças, aí fica meio complicado, né? Por isso que tem que realmente se colocar na nova lei. Mas vai lá. Né? E aí esse momento, que eu chamo de momento da saudade, permite que a gente faça primeiro a habilitação antes de julgar a proposta. E já aproveitando, professor, que eu falei do momento da saudade, eu estou com saudade, meu coração apareceu aqui na nossa live, Rita Almeida, né? Minha esposa, está nos assistindo também. E dentro das correrias do nosso dia a dia, a gente só vai se encontrar no dia 18 de dezembro agora, né? Mas faz parte dessa nossa necessidade de estar auxiliando os municípios, os estados, né, e os órgãos federais nesse processo de mudança das leis, né, como professores que nós somos, né? Mas vamos lá. Esse momento da saudade que a nova lei trouxe vai permitir que a gente habilite primeiro, né? E lembre como funcionavam os ritos da 8666, tá? E isso é interessante. Só que tem um detalhe, olha só. Qual é o detalhe desse momento da saudade? Nada é de graça. Você quer matar a saudade, tudo bem, mas não é de graça, né? Você vai ter duas situações de habilitação. Eu vou habilitar a empresa, vou fazer o julgamento, mas dentro da habilitação existe uma tal de habilitação fiscal, né? A qualificação fiscal, né? E trabalhista. E essa situação fiscal e trabalhista, ela só vai poder ser analisada depois do julgamento. Não tem jeito. Ou seja, nós vamos ter duas possibilidades de habilitação. Então, professor, não é vantagem nenhuma a gente fazer essa inversão, né? Não, não é bem assim. O pessoal pode achar que não é vantagem, porque teoricamente vai ter duas habilitações. Não é bem assim. Qual é a ideia de você inverter a fase? Quando a gente está acostumado a fazer licitação, a gente sabe que tem algumas licitações que são meio cavernosas, dão trabalho, né? Complexas, porque os fornecedores, na hora da qualificação, são desqualificados e a gente perde todo esse processo de uma disputa sadia na fase de lance. É verdade. Então, quando a gente faz essa habilitação prévia, a gente já está analisando a qualificação dessas empresas na licitação. Né? Então, só vai passar para a fase para o julgamento ali de fato, aquelas empresas que estão, ou para a fase de lances em si, né? Aquelas empresas que estão devidamente habilitadas e qualificadas a fornecer o produto. A questão fiscal se vê depois, lá na frente, até porque ainda tem a possibilidade das MEs e EPPs invocarem a Lei Complementar 123. Com certeza. Né? Então, e aí vai lá para fim de regularidade tardia. Né? Mas é importante que nós tivemos essa possibilidade aí de estar invertendo a fase, de estar trazendo antes do julgamento da proposta essa habilitação daquelas empresas que realmente vão atender a nossa necessidade, né, que vai trazer a nossa solução, porque a nova lei, inclusive, o professor falou lá atrás da questão do processo estar bem montado, do mangá, de analisar ele previamente, mas a nova lei, ela disse, não preocupe-se só com o processo, não, se preocupe também com o resultado, né, porque o resultado é tão importante quanto. Então, às vezes, a gente via, né, um abraço do coração aí para nossa professora Valéria Cordeiro, né? Está aqui nos prestigiando também. Doutora Michelle, presente, Torquato. Eu não consigo ver todo mundo aqui, mas obrigado a todos pela presença, né? Então, mas a ideia de você não ver só a questão processual e ver também o resultado é muito interessante, porque, inclusive, a gente tem os princípios lá da eficiência e da eficácia, que vai gerar a efetividade, né, trazida aí com força pela governança. Né? Então, eu posso ter um processo muito bem instruído e chegar lá no final, esse processo ser um elefante branco, né? Então, tem que trazer realmente o resultado aí para a administração pública nesse sentido. Tranquilo, tranquilo.
Estamos chegando ao final aqui da nossa live com o querido amigo e professor Daniel sobre a nova lei de licitação. Já estamos chegando perto aqui, já falamos bastante, aí vários colegas assistiram. Eu convido você para uma live que nós vamos ter amanhã, o professor Pedro Durão com a professora Caroline, também sobre a nova lei de licitação. Convido você a conhecer o nosso livro aqui em cima, o livro da nova lei de licitação, o livro Qual Daniel. deles, professor? Ah, da nova lei, né? O livro Daniel também, que é um faixa preta aí do segmento. E nós vamos ter essa live amanhã e convido você a assistir os vídeos lá do canal do YouTube, o Via Jurídica, tá certo? Mas assim, Daniel, vamos fazer uma dobradinha aqui do que a Lei 14.133 inovou, e você que está aí nos assistindo, você acha quais foram os pontos principais, né? Daniel falou, um dos pontos, a modalidade do diálogo competitivo. Qual seria outro, Daniel? Você fala um, eu falo outro. Bom, é difícil a gente falar, né? Assim, uma delas, talvez, que o pessoal trouxe com um susto, quando fala dos princípios, que aumentou o leque de princípios, né? 32 princípios. Melhor, 22 princípios. 22. O pessoal fica lá. Planejamento como princípio, como se fosse uma novidade. Planejamento não é novidade nenhuma, gente. Planejamento vem aqui. A nossa legislação atual, mais antiga de planejamento, que eu tenho recordação assim, o professor me corrige se eu estiver errado, é um tal de Decreto-Lei 200 de 1967. 55 anos que se fala de planejamento. Tempo, aí eu não sei se decreto é no seu tempo aí, viu? No meu tempo. Não, mas o cabelo branco não se engane não, tá? Isso aqui eu estava pintando a casa, eu fui economizar no pintor, né? Acostumado com o órgão público de fazer licitação, e deu nisso daqui, né? Isso aí. Foi mal licitado aí, né? Eu fui trocar ali o certo pelo duvidoso. Mas então, Decreto-Lei 200, que inclusive fez parte da história da licitação, né? Então, teve um momento em que ele ditava as regras da licitação nesse processo aí desde lá do Brasil Império, quando começou a trabalhar os primórdios aí dos dispositivos de licitação. O Decreto-Lei chegou a ser um deles que, inclusive, atingiu estados e municípios em determinado período. Então, desde 67, 55 anos, a gente já fala de planejamento, né? Então, não é novidade, apesar de alguns achar que é. É verdade. E outro critério também de inovação, nos critérios de julgamento, que nós já falamos, né? Na contratação direta, o artigo 75, na verdade, o artigo 24 da antiga lei, o artigo 74, fala de inexigibilidade de licitação, que é o antigo artigo 25, né? O artigo 76, que é a licitação dispensada, seria o artigo 17. Então vejam que houve alterações, né? A alocação, que era dispensa de licitação, agora a inexigibilidade de licitação. Então são alterações que realmente só aquele que vai se aproximar da lei, fazer uma leitura, e aí tirar essas dúvidas, as propostas inexequíveis, se lembra? Que era algo assim que a coisa não andava bem, ou que era inexequível, né? Os procedimentos auxiliares, né, Daniel? Né? Você lembra? Auxiliares. Espaço que agora veio firme aí na nova lei, né? O credenciamento que o pessoal fazia meio que jogava na elegibilidade, mas não tinha nada dizendo assim realmente, né? Então agora está lá. 25, né? Jogava. Então, assim, os princípios que você falou, né, que são 22 agora, marcou o passo ali nos objetivos, falou do regime de execução, e teve um fato novo que você comentou lá no início, na nossa live aí, do Portal Nacional de Contratações Públicas, né? O PNCP. Então, teve muita coisa nova. E aí você perguntar ao professor Daniel, nos perguntar, estamos à disposição. O que mais assim que você lembra, Daniel, para a gente já pensando em encerrar aí a nossa contribuição? Uma coisa que facilitou muito a vida de vocês, assessores, procuradores jurídicos, né? Antigamente, a gente sabe que a inexigibilidade, era inexigibilidade, parecer jurídico. Não tinha como escapar. É verdade. E agora você tem aquela possibilidade de escapar dessa questão do parecer, né? Se o valor da INEX coincidir ali dentro daquele valor da dispensa por valor, né? É verdade.
É verdade, é verdade. Pois é isso, gente. Eu acho que a gente colocou aqui, Daniel, assim, com a sua permissão, nós vamos já encerrando a nossa live, né? Nossa brincadeirinha aqui do bate-bola aí sobre a nova licitação. Agradecer a sua presença, viu, a todos que estão aqui acompanhando, a Márcio, a Laura, todos vocês que entraram, estão assistindo aqui. E estamos aqui para isso, para ajudar, contribuir e também aprender, né? Nós aprendemos com você. Tá bom, Daniel? Com você as últimas palavras. Tem muita novidade, né, professor? E assim, não adianta você achar que você vai só assistir vídeos, lives, você vai pegar um curso único ali da nova lei de licitação que vai aprender tudo. Não vai. Nós temos mais de 25 anos da 8666, não sabemos tudo, né? O pessoal me pergunta, professor, quanto tempo um curso de pregoeiro para eu ser pregoeiro? Eu digo a vida toda. Não adianta fazer um curso de 16, 20, 30, 40 horas. É o dia a É dia que verdade, moda, né? é verdade. Mas o primeiro passo é capacitar, né, professor? É isso aí. Bom, eu quero agradecer a Daniel, professor Daniel, querido amigo Batatinha, viu? Você que entrou na live agora, o querido amigo Batatinha, um cabra de faixa preta em licitação. E obrigado Obrigado. por ter aceitado o convite, viu, professor Daniel? Obrigado a você que nos assistiu e nós vamos aí nos despedir, encerrando aí esse bate-papo. Valeu, gente? Então, obrigado. Acesse aí o canal Via Jurídica, lá no YouTube, e conto com vocês na live de amanhã também sobre a nova lei de licitação. Valeu? Então, um abração. Um abraço, Valeu, viu, Daniel? pessoal. Obrigado a Valeu, todos. obrigado. Fiquem com Deus.